Bem-vindos às Conversas da Diáspora, este que é o 18º episódio da temporada Novos Açorianos, uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores que procura divulgar e partilhar o percurso de vida de cidadãos estrangeiros que felizmente escolheram a nossa terra para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. Este é também o 5º episódio dedicado à comunidade brasileira, a maior comunidade estrangeira nos Açores. Aliás, cerca de 20% dos mais de 5.000 cidadãos estrangeiros que residem oficialmente nas 9 ilhas dos Açores nasceram no Brasil. E então já por aqui passaram, respectivamente, a poeta e atriz Eleonora Marino Duarte, que nasceu em Niterói e vive em São Miguel, o historiador Daniel Gonçalves, que nasceu no Rio de Janeiro e vive na Ilha Terceira, o formador Acir Meireles, que nasceu também na cidade maravilhosa e que vive aqui na Ilha de São Miguel, e a gestora ambiental Mariela Lima, que nasceu em Pernambuco e vive na Ilha do Corvo. Desta vez, vamos conhecer Ângela Fernandes. Nasceu no estado do Paraná, mas viveu e trabalhou em São Paulo durante 23 anos. É formada em artes cênicas pela Wolf Maia Escola de Atores, em 2009, e em artes plásticas pela Escola Pan-Americana, em 2019. É atriz, produtora e pintora. Como pintora, participou em diferentes exposições individuais e coletivas no Brasil, especialmente entre 2018 e 2020, por exemplo, na Galeria Tribo e na Sesc Pompeia, em São Paulo. Como produtora e atriz, desde 2010 que faz parte da Companhia d'Alma de Teatro, da diretora Sandra Corvelloni, atuando em 2 peças de Molière, em 2011 até 2015, e produzindo 2 espetáculos teatrais em 2018, isso entre outras encenações pelos palcos de São Paulo. Há 4 anos, em 2020, decidiu trocar a agitação de São Paulo pela tranquilidade de São Miguel e emigrou do Brasil para os Açores. Abriu o seu próprio ateliê de artes no centro da cidade de Ponta Delgada e já realizou 2 exposições individuais no Hotel do Colégio e no Hotel Marina Atlântico. Entretanto, como atriz, já atuou em todas as 9 ilhas açorianas, ao abrigo de um projeto itinerante de sensibilização pública para a interculturalidade, promovido em 2023 pela Direção Regional das Comunidades e pela AIPA, a Associação dos Imigrantes nos Açores. Aliás, Ângela Fernandes integra também os órgãos sociais da AIPA como membro da mesa da Assembleia Geral. Ângela Fernandes, bem-vinda às Conversas da Diáspora e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Olá, boa tarde, que prazer e obrigada pelo convite. É sempre bom falar um pouquinho, né, sobre de onde vim, como estou, adoro, muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigado nós. E vamos começar exatamente pelo princípio. Nasceu no estado do Paraná, presumo que tenha vivido lá há pouco tempo, porque depois vai viver durante 23 anos para São Paulo. Por que é que aconteceu essa primeira mudança, essa primeira emigração, chamemos-lhe assim, do estado do Paraná para São Paulo? Sim, o meu pai, eu saí do Paraná com 11 anos de idade. O meu pai era veterinário e ele encontrou no estado do Maranhão, né? Ele saiu do Paraná e foi para o Maranhão, que então é o primeiro estado que eu vou com 11 anos de idade, que eu mudo, né? Faço a minha primeira mudança aos 11 anos. E quando nós fomos para viver no Maranhão, meu pai foi trabalhar como veterinário, e nós passamos por isso em 86, e em 1990 a minha família enfrentou um momento muito difícil. Nós tivemos
uma tragédia na família. Então, meu pai faleceu em 1990. E com essa mudança, nós estávamos todos no Maranhão, né, a família toda. Com a morte dele, algumas coisas tiveram que mudar, porque a minha mãe ficou sozinha com 7 filhos. Então, ela teve que fazer uns ajustes, né, para que a gente pudesse continuar ali. Então, eu voltei para o Paraná para viver com os meus avós e fiquei por mais 3 anos, 4 anos, e depois que eu vim para São Paulo. Então, minha mãe também mudou de estado depois disso, e meus outros irmãos também. Então, a minha vida teve um grande salto aos 11, depois aos 15, depois aos 19 e 20, quando eu vim para São Paulo, 20 anos. E depois, mais 20 anos depois, né? 23 anos depois, com 45, veio a pandemia e eu resolvi sair de São Paulo. Então, eu diria que eu tenho... Temos uma vida desafiante, na exata medida em que, de alguma forma, também tem sido itinerante. Inclusive é no Brasil. É curiosa essa passagem pelo Maranhão e a cumplicidade que existe entre o Nordeste brasileiro e o arquipélago dos Açores, porque o Maranhão foi o primeiro destino da imigração açoriana, logo em 1619. E, portanto, já por aí, com essa ascendência açoriana que o Estado do Maranhão hoje também tem, terá tomado contacto, embora indiretamente e se calhar inconscientemente, com a chamada açorianidade. O que é que pesou mais nessa fase? A infância no Paraná ou a juventude no Maranhão? Tem 2 marcos aí. Bom, para já perdemos o contacto com a Ângela Fernandes, mas vamos retomá-la e já cá está. Tem 2 marcos? Tem 2 marcos aí entre o Paraná e Maranhão, né? Porque tem uma ruptura ali, porque até os 11 anos eu vivia ali no Paraná e eu já sabia que eu era artista, né? Que eu queria ser atriz, que eu era uma artista. Então eu já tinha muito contato com a arte em mim. E quando acontece essa mudança de ir para o Maranhão, a vontade de estudar arte continuou. O Maranhão é um estado lindo, né? Só que quando acontece essa tragédia, em 1990, isso para tudo, não é? Esse sonho, ele vai para uma caixinha. Ele é colocado numa caixinha, porque ali não se tem tempo para isso, ali já não dá mais. Então, eu fui estudar o que tinha que estudar e deixei numa caixinha. Mas então, como é que nasceu? Como é que nasceu esse gosto e essa opção pela vida artística tão novinha ainda no Paraná? Como é que se percebe que é por esse caminho que eu quero fazer a minha vida? O sul do Brasil, acho que você vai entender o que é, porque o sul do Brasil tem muito, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tem muito esses coretos na praça da igreja, aqueles, parece um palco. E a minha avó, ela gostava muito de ir à missa. E um dia depois da missa estava acontecendo uma apresentação num coreto desses, na praça, na frente da igreja. E quando eu vi aquilo, eu queria subir no palco e fazer no lugar dos atores. E dali para frente eu comecei a fazer muita coisa na escola, com arte, né, com tudo. Mas a pintura mesmo, ela só veio em São Paulo e depois do teatro. Uhum. Ela foi uma outra... Eu acho que ela foi o artista é muito inquieto, né? E eu sempre fui muito inquieta, então eu sempre questionava muito.
e sempre tinha alguma coisa a mais para olhar. E acho que a curiosidade até me trouxe até os Açores, né? Essa vontade de mudar, essa vontade de questionar, Uhum. né? Então, acho E que a minha também, vida foi toda. e também já vimos Oi? aí outras duas coincidências curiosas. É que, tal como no Paraná e no sul do Brasil em geral, também aqui nos Açores não há uma única freguesia que não tenha o seu coreto. Não, Portanto, aí não dá para estranhar. Além de que o sul do Brasil, e não, em especial Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, têm uma multissecular cumplicidade histórica com os Açores. Como se sabe, né? são dois estados Muita, muita. povoados Tanto por que foi numa lembranças dessa que eu vim parar aqui, né? Pois é, mas vamos ainda ficar em São Paulo, antes de chegar aos Açores. De facto, Vamos. basta ver pela formação superior, o curso de Artes Cênicas é de 2009 e só 10 anos depois é que aparece o curso de Artes Plásticas. Exatamente. Significa que os palcos não estavam a preencher a alma completa e era preciso chegar às artes plásticas também. Nessa época, em 2014, eu estava numa preparação de um projeto, de um espetáculo novo, e essa inquietude já vinha me pegando há um tempo. A companhia Dalma, que estava trabalhando com Molière na época, estava um pouco em stand-by, a gente estava um pouco parado com o espetáculo, então tinha um tempo para entrar em outro, para aprender outras coisas, e eu estava aproveitando esse tempo. E nessa eu voltei a questionar tudo, uma inquietude, uma busca do porquê, o que eu estou fazendo aqui. E aí no meio de um ensaio veio uma catarse. E eu acho hoje, né, agora com um pouco mais de maturidade, eu entendo que aquela catarse ela veio como uma forma de eu extravasar um pouco da raiva, do sentimento que eu tinha em relação à morte do meu pai. E aquilo tudo tinha que vir para acontecer um perdão dentro de mim, uma cura, um entendimento, né? Uma aceitação pela morte dele. Foi o que foi. Então, eu acho que a pintura veio para isso. Então, quando isso aconteceu, eu fazia terapia na época e a minha terapeuta sugeriu que eu pintasse ou escrevesse o que estava acontecendo, o que eu via dentro de mim. E foi olhando dentro de mim a dor que eu sentia, toda aquela inquietação, que eu peguei uma espátula e pintei meu primeiro quadro. Então, ali nasceu uma nova profissão. Como forma de terapia inicialmente, mas agora como vocação, paixão, missão, Né? não é? Em seguida, sim, em seguida eu já fui estudar e ela já saiu da forma de terapia, né? Ela já virou uma expressão, ela já fazia parte de mim. Então, tudo foi se mantendo. E, as duas continuaram num ponto muito bom, né? Então, Mas quando não deve chegou a ser, pandemia, não deve ser fácil ser atriz de teatro e artista de artes plásticas numa mega cidade como São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, onde tudo acontece e a concorrência é imensa. Aquilo é uma luta constante para conseguir afirmar uma carreira, quer na pintura, quer no sim, você teatro. tem que. Sim, é como se tivesse que matar um leão todos os dias. Mas e hoje eu acho que está mais difícil ainda, né? Porque hoje tem a coisa do seguidor. Então, quantos seguidores você tem? Espera aí, deixa eu ver se você pode fazer tal novela, deixa eu ver se você pode atuar em tal peça. Quantos seguidores você tem? Então, está muito mais difícil. Os meus colegas hoje estão suando para trabalhar nesse sentido. Então, Essa foi, eu acho que essa foi uma das razões porque decidiu, um belo dia, deixar São Paulo. não.
Não, não foi, porque quando chegou a pandemia, eu estava trabalhando nos dois e muito bem. Estava num ritmo em São Paulo muito bem. Estava dirigindo, estava atuando numa peça infantil, estava com outro projeto, estava tudo certo. E tinha uma galeria com mais 3 sócias, então estava tudo funcionando. Tinha um espaço de teatro com a Sandra Corvelloni, nós éramos sócias, né? Então, tudo funcionando. Foi mesmo uma inquietação e uma vontade de mudar tudo aquilo, porque eu acho que, no fundo, se eu tivesse estourado ali em São Paulo, virado um sucesso com aquilo, provavelmente eu, com o problema que eu estava interior, com a vontade que eu tinha de mudar coisas e com a quantidade de questões internas que eu ainda tinha, provavelmente eu não ia suportar. Eu ia acabar desistindo dos dois. E, ao tomar essa decisão de ficar fora 3 meses, eu acho que o universo me deu uma nova chance. Eu ganhei uma nova forma de expressar a arte. Porque a arte é a minha vida, é o que eu sou. Já percebemos que houve uma decisão de parar durante 3 meses, supostamente, e, portanto, sair de São Paulo e do Brasil para arejar a cabeça, presumo. Falta perceber porque é que foi a decisão de escolher os Açores, essas ilhas, alguns no meio do Atlântico Norte, para uma pessoa que provavelmente nunca tinha ouvido falar deste arquipélago, para vir exatamente para aqui fazer esse tempo que inicialmente era apenas de 3 meses. Pois é, não fui eu. Quem escolheu os Açores foi meu coração, foi Deus. Porque eu tinha tudo pronto para ir para Barcelona ou para Lisboa. Eu jamais pensei que eu pudesse vir para os Açores. Não tinha nada. Só depois que tudo foi acontecendo e era quase que impossível ir para outro lugar. Quando estava tudo fechado, com aluguel, com tudo, dava errado e eu tinha que voltar a estaca zero. Até que eu parei tudo. Parei, tive uma discussão com Deus, tivemos uma boa conversa e depois dessa briga, né, dessa conversa com Deus, eu fui meditar. Durante a pandemia, eu tinha o hábito, e ainda tenho, eu criei esse hábito, de meditar 20 minutos todas as manhãs. Então, eu acordo, faço uma meditação de 20 minutos. E isso aconteceu muito durante a pandemia, estava meditando até mais, 40 minutos. E foi durante uma meditação, depois dessa briga, eu fui meditar, eu me lembrei de uma conversa de um professor no Paraná falando dos Açores. E ele mostrava uma imagem dos Açores. E acho que eu tinha 7, 8 anos. Que então, imagem quando era? eu não lembro, mas era tudo muito verde, muita água. Talvez seja 7 cidades, porque quando eu briguei de novo com Deus e falei, tá bom, quando eu terminar a meditação eu vou ver o que é isso. E quando eu cliquei na internet Açores e veio a primeira imagem que era das 7 cidades, eu senti um aperto no peito, era quase como se eu tivesse sido empurrada para E trás. nessa altura, de comum acordo com Deus, como já vimos, decidiu ir para os Açores passar 3 meses, em plena Sim, pandemia. sim, aí a dificuldade de entrar, né? Em plena pandemia, ok, eu vou entrar nos Açores. E consegui. Mesmo com todas as dificuldades, eu consegui. Depois, aqui, né? Mas quando eu entrei no táxi no aeroporto aqui, eu senti algo muito diferente. Entrei em Lisboa, o moço da Polícia Federal dizia: olha, você tem que ficar aqui em Lisboa, não vai para esse lugar no meio do oceano, fica aqui. E eu disse: não, eu vou para minha ilha, eu estou decidida, é para lá que eu vou. Então, e aí ele carimbou meu passaporte e falou: ok, vai lá ficar perdida no meio do mar. Eu falei: ok, obrigada.
E então E veio por 3 meses e era suposto regressar ao Brasil depois de em 3 meses. dezembro, 9 de dezembro, meu voo era para 9 de E como é dezembro. que foram esses 3 meses? Pelos vistos foram muito bons para se prolongarem durante 4 anos, pelo menos. Como é que foram esses primeiros 3 meses? Os primeiros 40 dias, eles foram mesmo de muito choro, meditação e escrita. Eles me serviram de limpeza. E eu acho que eles me prepararam para o que viria a seguir. Né? Eu acho que eu tive uma preparação para o que viria, porque aí eu fiquei numa casa muito pequena, não tinha muitas condições, mas foi dali que eu consegui me reerguer. Então, aqueles primeiros dias que eu fiquei em casa, que eu fiquei muito sozinha, eu fui reaprendendo a conectar comigo, né? E o cheiro da ilha me, me dava uma sensação boa, uma coisa de alívio, uma coisa diferente. Olhava para a luz e eu falava: que luz é essa? Que lugar é esse? Então, depois eu comecei a E correr todos os dias. o ritmo de vida, uma pessoa que vem da cidade de São Paulo para a Ilha de São Miguel, ainda para mais num período de confinamento, terá chegado por volta de setembro de Sim, 2020. 20 de setembro. Mas tudo isso não a desmotivou, pelo contrário. Chega-se a 9 de dezembro, era suposto regressar ao Brasil e toma uma decisão diferente e fica cá até hoje. Como é que isso aconteceu? Sim, quando foi cancelado o meu voo, que eu não podia ir, mas aí eu tinha direito a repatriamento. E eu disse: não sou mulher de repatriamento, não quero. Eu vou ficar, eu vou me estabelecer aqui. Aí eu corri a AIPA, chorando, e estava conversando com a Marina e com a Carolina, falando: como é que eu vou fazer? Eu não quero ficar ilegal. O, o Leotero ouviu da sala dele, veio até a minha sala, a sala que eu estava, e disse: não, 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 a gente vai fazer de tudo para te ajudar com a sua documentação. Você é importante para a ilha, você vai ficar. Eu vou te ajudar. E eu acho que naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu senti um acolhimento e uma segurança tão grande que eu pensei: bom, eu vou ficar. Então, e aquilo era real, então eles me ajudaram mesmo, deu tudo certo. Depois eu consegui Esse, alugar o espaço que eu estou. esse acolhimento sentiu em geral da sociedade açoriana, neste caso na Ilha de São Miguel. Esse processo de integração, de adaptação, não foi complicado para si? Não, eu conheci pessoas que eu posso chamar de anjos. Eu fui me conectando a pessoas que foram. Era como se elas segurassem a minha mão e dissessem: fica aqui, a gente vai te ajudar. Então, muito, a ponto de, quando eu encontrei esse estúdio que eu estou hoje, eles vieram comigo, me ajudaram a limpar, me ajudaram a arrumar tudo para que eu ficasse bem. Então, eu só tive coisas boas aqui, no sentido de acolhimento, fui muito bem acolhida, Quando muito bem. finalmente conseguiu encontrar e abrir o seu ateliê em pleno centro histórico da cidade de Ponta Lagada, onde aliás vive e de onde nos está a falar, presumo. Uhum. Esse momento foi um momento de conquista, foi como se tivesse ganho o passaporte vitalício para viver aqui enquanto quiser. Foi um momento incrível, porque aí eu ganhei um lugar maravilhoso para trabalhar e era um lugar que eu podia pagar, que estava no meu orçamento. Então foi maravilhoso quando eu encontrei esse espaço. E, e ao lado do hotel do colégio, quando eles começaram a ver meu trabalho, o André e o seu Fernando e a Ana Feijó me ajudaram a organizar a minha primeira exposição no hotel. Então, o seu Fernando é um padrinho, né? Ele é uma pessoa incrível também. Bom, mas já tinham E que não era fácil viver enquanto atriz e artista plástico numa cidade como São Paulo e numa cidade como Ponta Delgada.
É como qualquer outro lugar do mundo, porque eu acho que se o artista está conectado com o que ele quer fazer, se ele sabe o que ele está fazendo e se ele gosta do que ele faz, ele vai vender em qualquer lugar do mundo. Ele vai conseguir sobreviver em qualquer lugar do mundo. E eu dizia sempre, nesses primeiros anos, os meus amigos diziam, mas e o teatro? Mas e o teatro? E eu dizia, quando for a hora, quando eu estiver pronta, ele vai me chamar de volta, porque o palco é um lugar sagrado, o teatro é sagrado, e ele vai me chamar de volta quando eu estiver pronta. E aí acontece em 2023 o grande marco, né, da minha vida nos Açores, que foi o convite da Direção Regional das Comunidades para fazer a peça sobre uma imigrante no arquipélago. Eu acho que isso foi um dos maiores presentes que eu pude ter nessa ilha. Isso é de uma grandiosidade, porque me trazer de volta para o palco e como foi incrível. Eu acho que eu sou a única atriz de São Paulo a fazer teatro por todo o arquipélago. Seguramente que sim. É verdade. Foi não apenas um regresso ao palco, como uma passagem por todos os palcos, por palcos das novilhas dos Açores. Sim. E agora, daqui para a frente, atualmente e proximamente, a carreira de atriz e a carreira de artista plástica têm pernas para andar aqui em São Miguel? É isso que sente? Tem sim, e eu não quero parar com nenhum dos dois, imagina, quero dar muita continuidade com os dois. Também, é claro, quero contribuir com que eu tenho de arte em mim, eu posso dar curso de teatro, assim como eu dei uma semana no Corvo e foi muito bom. Fizemos uma semana de oficina e foi incrível. Então, eu posso contribuir muito com a minha arte aqui, eu tenho muito ainda para contribuir. E também quero começar a expor em espaços públicos, porque eu acho que é para isso que o artista trabalha, né? Para mostrar e para dividir a arte com todo mundo. Mas há Então, aqui uma questão interessante. Haverá um antes e um depois dos Açores na sua carreira de artista plástica? Ou seja, até que ponto o ambiente envolvente de viver numa ilha com as características de São Miguel terá influenciado e até porventura alterado o seu estilo, a sua técnica, o seu caminho a seguir enquanto pintora? eu fiquei, os primeiros 6 meses, eu acho que eu fiquei desacelerando. Eu fiquei vivendo o tempo e espaço na ilha. Eu fiquei sentindo tudo isso em mim. E eu fiquei andando por aí, eu fiquei olhando. E, a arte foi voltando para o meu corpo, mas de uma nova forma, né? Porque eu comecei a sentar embaixo de uma árvore, num trilho, e ficar 40 minutos ali sentado, olhando ao meu redor, olhando tudo que estava ali e sentindo todo aquele tempo ali, né? Que era incrível. Então, acho que quando vem meu primeiro trabalho, 6 meses depois, ele vem num tom azul turquesa, um azul brilhante, já nas cores mais vivas, né, da ilha. Então, foi ganhando uma nova forma. Eu já pintava com faca e espátula no Brasil, mas elas eram mais agressivas, eu diria. Aqui elas começaram a se alargar, foram se abrindo, e hoje eu estou pintando um céu azul. Uhum. O que significa que está de bem consigo própria, não é? Eu estou renascendo. Eu acho que os Açores está me dando a oportunidade de renascer. E isso é incrível, porque eu acho que quanto mais a gente tiver essa oportunidade, né, o ser humano tiver essa oportunidade de morrer e renascer, ele tem a oportunidade de crescer, de evoluir. E eu acho que
é isso que eu tenho aqui hoje, a grande oportunidade de renascer, e renascer num lugar como esse é uma dádiva. E isso significa que, quando olha para os próximos anos da sua vida, só vê os Açores, São Miguel e Ponta Delgada? Olha, eu ainda não. Alguns amigos dizem que eu vou ter um momento que eu vou sentir uma vontade louca de sair daqui, de mudar. Ainda não. Não senti e não é o que pretendo. Na verdade, eu gostaria de fato, e eu quero e eu vou fazer, reconstruir minha vida aqui. Sim, meu primeiro ponto de partida, meu lugar sempre vai ser sempre, sempre os Açores. Que bom, ainda bem. Sim, sim, sim. Olha, como eu previa, a conversa estava tão interessante que os 30 minutos passaram voando. Mas há uma última pergunta que eu tenho que fazer, até porque as pessoas que nos acompanham certamente terão curiosidade nisso. Como é que uma pessoa conhecer o seu trabalho e comprar as suas obras? Como é que as pessoas. Desculpa, eu não Podem entendi. conhecer o seu trabalho e Ah, podem comprar os seus quadros, por exemplo. perfeito. Obrigada pela pergunta. Então, o meu ateliê fica na Travessa do Colégio, número 8. E como eu trabalho e vivo aqui, eu mantenho meu ateliê aberto das 14 às 18 horas, de terças a sextas-feiras, nesses horários. Então, eu recebo turistas, eu recebo passantes que olham, ficam curiosos e sobem. Então, eu adoro quando são os curiosos e a gente conversa e fala de arte, é sempre muito bom. E estou sempre aqui com as portas abertas, tanto para vender quanto para receber e bater papo sobre arte e sobre a vida. Adoro. E tenho vendido nas minhas exposições, isso é muito bom também. E tenho vendido para os amigos que indicam o amigo que indica o amigo. Então, isso está acontecendo numa velocidade cada vez melhor. Que bom. Então, está tudo certo. E quero voltar para o teatro. Vamos ver o que a gente consegue fazer esse ano, para o ano que vem acontecer alguma coisa com o teatro de volta. E fazer arte como um todo. Então, quem tiver curiosidade, quiser vir conhecer meu ateliê, é aqui no centrinho de Ponta Delgada. Que bom, Ângela. Olha, ainda bem que está connosco, ainda bem que tenciona continuar entre nós, até porque a sua presença aqui tem feito toda a diferença, desde logo do ponto de vista cultural, quer no teatro, quer na pintura, como já se viu. Muito obrigado por esta conversa e obrigado por aquilo que tem feito enquanto nova açoriana. Oxalá que por muitos e bons anos. Um abraço, Nova Soriana. tudo Te de bom. agradeço muito, muito, muito por absolutamente tudo e pela direção, ter me dado esse grande presente de ter pisado no palco de volta nos Açores. Eu sou muito grata a isso. Muito obrigada. Um prazer Obrigado, enorme falar com você. obrigado a nós por tudo também. E pronto, Obrigada. na próxima semana também, com outro convidado, com outro percurso de vida, mas provando de uma forma geral que, de onde quer que venham e para onde quer que vão, os cidadãos estrangeiros acrescentam valor nos Açores, em qualquer uma das nossas ilhas. Esperamos, aliás, continuar a contar com a sua companhia para continuar a conhecer outros casos de plena integração com vantagem para todos. Até lá.